Olá a todos aqui do canal Anjo Sonhador TA. Gente, nós estamos muito felizes e gratos a todos vocês. Estamos quase chegando em 300 vídeos aqui no canal, então vocês têm bastante vídeos para assistir. Desfrutem de tudo que tem no canal. E se não entender alguma coisa, pode perguntar embaixo do vídeo que vocês não entenderam. Aí a gente vai fazer de tudo para explicar para vocês. Bom, hoje nós vamos fazer essa peça que vocês viram aqui no começo. E é uma peça para o verão, tá? Já é para o verão. É isso, então é isso. A lã que eu vou usar é o fio precioso, esse aqui, ó, cheio de brilho, muito bonito, lindo. E o chique, também é lindo. Não sei se está dando para vocês virem bem aí, mas ele é muito lindo. Então, nós vamos fazer uma junção depois em alguma parte, né? Eu não sei que parte vai ser ainda. Então, aqui eu já deixo montado os pontos, que não precisa fazer o crochê. É ponto pratear sem crochê. Eu tenho aqui no canal a playlist de pontos, e lá na playlist tem esses pontos. Então, eu já deixo montado aqui, porque senão toma muito tempo de vocês até eu montar tudo, 52 pregos. Tô fazendo de um M mais larguinho, porque não é para ficar muito justo. Então, eu tô usando 52 pregos. Quando eu falo 52, é 52 pares de prego. Eu vou fazer uma barra com ponto turco, fazer só 5 centímetros, coisa mínima. E o ponto turco que eu aprendi, gente, eu aprendi, é desse jeito. Também dá para montar ele ao contrário, que nem eu já vi gente fazendo o ponto turco ao contrário, mas é o mesmo ponto, né? Quem conhece sabe. A gente pega o primeiro de cima, pula 2 embaixo, seguiu retinho, ó. A única diferença que tem nele é aqui no começo. Pula 2, pega o terceiro e o terceiro de cima, pulando 2, pulando 2, pulando 2. Eu pulo 2 embaixo, pego o terceiro, terceiro de cima. Pulo 2 embaixo e subo. Agora é só fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida ou não souberem fazer na hora, vai marcando, faz um pontinho assim no tear com lápis, que depois com borracha consegue limpar. Então, é isso aqui, ó. Eu já vi pessoas fazendo ele ao contrário, né? Primeiro monta a parte de baixo para depois fazer essa parte de cima. Mas eu acredito que essa é uma forma melhor de se fazer esse ponto. É barra, né? Um ponto que a gente usa para fazer barra, mas dá para fazer várias outras peças. Então, aqui, ó, eu cheguei no meu penúltimo, eu vou subir. Eu subo e desço e pego de cima também. Aí, eu volto aqui com o ponto. Deixa eu virar meu fio para cá. Eu vou voltar. Eu subi, desci e vou pegando agora, né, os que eu pulei. Todos que eu pulei, na volta eu pego. Eu acho que esse é o melhor jeito de fazer esse ponto. E voltamos aqui. Aí, chegamos aqui, passamos assim, e vamos
tirar esse primeiro para segurar o nosso ponto. Tiro de cima também. Agora, nós vamos passando todos que tá embaixo, passamos por cima. Eu já passei os de baixo para cima dos dois lados. Agora, nós vamos voltar fazendo o mesmo ponto. Não é difícil, é só olhar no ponto de baixo. Agora, você vai seguir o ponto de baixo. Pega o primeiro, desce pro terceiro de baixo, sobe. Agora, é só seguir o ponto. Nós vamos seguir pelo que tá aí embaixo. Então, o de baixo guia, já vai guiando os próximos pontos. O ponto é o mesmo. Voltamos aqui, pega os dois. E vai preenchendo agora os preguinhos que foram pulados. Chegamos nesse aqui, no primeiro. Vamos prender os pontos de cima e de baixo. E agora continuar fazendo, tirando todos os de cima, os de baixo, passando por cima. E esse procedimento eu vou fazer 5 centímetros de barra. O ponto, como é uma peça, uma encomenda já, e eu tô fazendo o ponto que a pessoa escolheu. Agora, vocês podem fazer, né? Se for fazer, pode fazer com o ponto que desejar. Lembrando que eu faço sob medida, então, tem cálculos, a gente tem que fazer cálculo de quanto para cada pessoa, como é sob medida, né? Então, tem que fazer o cálculo, não dá para ser genérico, não, não tem como. Tem que tirar as medidas mesmo, quando vai fazer, precisa ter as medidas. Agora, eu vou tirar todos, terminar de fazer 5 centímetros, daí eu volto com vocês. Eu já fiz aqui 5 centímetros com ponto barra ou ponto turco. Agora, nós vamos começar a fazer o ponto que eu vou usar na blusinha inteira, né? Então, eu tenho esse ponto também no canal, ele chama casinha de abelha. Eu pego o de cima, giro no de baixo, pego no de cima, giro no de baixo. Ele é muito fácil de ser feito. Lembrando que eu saio daqui e pulo esse. Aumentar aqui para vocês verem melhor. Então, eu
girei em torno, faço que nem se fosse um oitinho aqui, giro em cima e vou fazendo isso até o final. Essa é a ida. Depois a gente vai mostrar como vai fazer na volta. Ele é um ponto que ele fica... Eu esqueci de passar. Aqui, ele é um ponto que fica bonito, fica fechado, não tem problema de... Não vai aparecer nada. É bem fechadinho. Passamos em cima, giramos embaixo. E ele é bem prático. Ele é muito pouco usado, esse ponto, e ele fica tão bonito na peça. E é bem prático de fazer. Aqui eu vou pegar os dois, sendo que o primeiro eu pulei, no final eu pego os dois. Vou segurar e vou passar o meu primeiro. Agora eu vou passar todos. Lembrando que nós passamos por cima e aqui nós fizemos o oitinho. É como se fosse o ponto pérola em cima e o oitinho embaixo. Agora, nós vamos tirar todos eles do tear. Eu já passei todos os pontos de baixo por cima deles. Agora, nós vamos fazer a volta. Então, a volta aqui, lembra que nós giramos embaixo, passamos, contornamos em cima. Agora, nós vamos contornar embaixo e fazer o oitinho em cima. É ao contrário. E é esse ponto que nós vamos usar na peça inteira. Eu tinha pulado um no início, agora na volta eu pego os dois do final. E sempre é assim, na volta eu pulo um, na ida eu pulo outro, de um lado direito e outro do lado esquerdo. Ele é bem rápido, gente, é muito econômico esse ponto. Agora aqui, ó, eu tô pegando todos eles. E vou passar o de baixo por cima. Eu fiz 5 centímetros de barra e vou fazer mais 35 centímetros só a parte do corpo. Depois eu volto, depois que eu fizer o total de 40 centímetros, eu volto pra gente poder fazer a parte da cava. Então, o ponto é só esse, ida é como vocês viram e a volta dessa forma, ao contrário, é o oposto. Então, aqui ainda tá pequeno, não dá pra ver, né? Só dá pra ver o ponto turco, mas eu vou continuar fazendo. E a hora que ele já estiver bem maior, aí eu trago pra vocês virem bem mesmo. Eu já fiz toda a parte até chegar na cava. Olha como esse ponto é bonito. Ele fica bem diferente, né? Acho que tá dando pra vocês virem. Então, agora eu vou começar a fazer a cava. Então, na cava,
eu vou diminuir 6 pregos. Então, eu já fiz 40 centímetros de comprimento e vou começar agora aqui a diminuição da cava. Então, eu vou fazer uma diminuição, diminuindo aqui. E outra do outro lado. Então, até aqui eu não usei nem um novelo. Então, daí eu ia usar os 2 fios, né, intercalar. Mas ela achou que ficou bonito assim, com esse fio, né, ó, o jeitinho que ficou, então nós vamos usar somente esse fio mesmo. Então, aí eu diminui um de cada lado, vou fazer 5 centímetros, aí eu diminuo mais um, vou fazer mais 5, mais um, vou fazer mais 5, mais... Então, eu vou diminuir 6. Aí eu volto com vocês antes de diminuir tudo, né? Pra gente fazer a parte da frente do decote. A cava é só isso, é só ir diminuindo e continuar fazendo. Então, o ponto que nós estávamos fazendo, como ele tá viradinho aqui em cima, que é o tipo oitinho, nós vamos passar em torno e girar embaixo. Na volta, a gente faz o contrário, a gente gira em cima e passa embaixo, pulando um prego. No final, a gente pega os 2 pregos e na volta a gente pula um prego. Eu vou deixar, eu acho que tenho já na comunidade o gráfico desse ponto, se alguém tiver dúvida também a respeito do gráfico, eu deixo aqui no YouTube, na comunidade do YouTube. Olha o tanto de lã que tem, de fio tem aqui. Bastante, né? Rende. Então, agora continuamos a fazer. Esse daqui é bom para fazer, esse ponto fica muito bacana para fazer tanto uma blusa, que você não queira transparência, né? Não queira ela com pontos abertões. Se quiser com pontos abertos, tem aí no canal também. E dá para fazer vestido também. Pro final do ano, nossa, vai ficar lindo, né? Um vestido desses daqui, no tear de prego. Um vestido bem legal. Nós estamos programando para fazer esse vestido. Então, a pessoa tá se organizando e nós vamos nos organizar aqui também, para poder fazer um vestido, porque é demoradinho, né? Então, tem que fazer logo, para quem gostar já poder fazer também. Então, agora eu só vou tirar todos. Vocês viram que eu peguei os 2 últimos, né? Eu pulei o primeiro, mas eu peguei os 2 últimos. Eu vou tirar todos. Eu já passei todos de baixo para cima, agora nós vamos voltar para vocês verem a diferença agora na volta. Então, aqui embaixo, eu vou circular, eu tô saindo daqui de cima, então eu tô saindo de lá, não vou pegar lá. Eu vou circular e vou girar. Então, é o contrário do que nós fizemos. Então, tem muita gente que fica na dúvida, eu percebi que teve dúvidas, mas na hora de voltar o ponto, por que que você não pega o ponto de baixo? Porque esse é o gráfico é assim. Mas ele não dá nenhum defeito. Então, eu vou fazer 5 centímetros depois da primeira diminuição. Da segunda mais 5, da terceira mais 5 e assim sucessivamente até diminuir todos os pregos. Agora, aqui, ó, onde eu tinha começado daqui, vim pra cá. Eu pego ele, pego e pego. Então, agora eu peguei todos.
e vou passar. Aí passamos todos. E assim, é uma sucessão de repetição, na verdade, né? Só muda o lado da voltinha. Então, se vocês quiserem marcar no seu tear, tipo, venho pra cá, eu dou a volta embaixo, faço 8 em cima. Então, é só isso. Aí, eu vou continuar diminuindo. A hora que ele já tiver com a diminuição suficiente para mim fazer a parte da frente, que é a parte do decote, eu volto com vocês para explicar como a gente vai fazer esse decote. É uma coisa bem simples, gente. O ponto é super simples. Se você tiver assim, vontade de fazer realmente, é só comprar o fio e sentar e fazer. Porque explicação a gente tá dando. Então, já volto. Aqui eu diminuí 15 centímetros, 3 pregos. Então, depois que eu diminuí os 15 centímetros, 3 pregos, eu vou fazer a abertura aqui do decote. Então, eu ainda tenho que diminuir mais 3 pregos de cada lado. Então, eu não conto esses 3 porque eu vou diminuir. Então, eu desprezo, deixo eles do lado e vou contar a partir dele, dos 3 que eu ainda vou diminuir, eu vou contar 8 pregos. 8 pregos. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou ficar com 8 desse lado e 8 desse lado. E a parte do meio, o que sobra, eu vou tirar. Aqui. Eu pego esse que tá embaixo e vou passar para cima. E vou passar o de cima nele. Mesma coisa. Até onde eu marquei aqui o 8 também. Mas isso depende da numeração. Depende muito da numeração. Se você quiser fazer maior, a cava tem que ser maior, o tear tem que ser maior. Que nem nós vamos fazer um vestido. Então, o vestido vai ser maior. Então, é mais ou menos desse modelo, mas vai ser um vestido. Então, vocês vão tirar dá para tirar uma base pelo vestido que nós vamos fazer. Aproveitando para comprar esse fio, porque ele tá em promoção. Tem um site aí que ele tá em promoção. E eu acho que tem muita gente aproveitando para comprar, que tá em promoção, porque a gente tá pegando bastante encomenda agora. Que é pro final do ano. Então, quem gosta de brilho, aproveita. Eu já passei todos para cima. Então, sobrou aqui no meio 24 pregos, né? Agora, eu vou tirar do tear esses 24 que ficou aqui. Eu pego o primeiro, ponho na agulha e o segundo. E vou passar um dentro do outro. Vou fazer a mesma coisa no próximo. Passo um dentro do outro. E assim vai formando uma correntinha.
Chegou no final, aqui no seu último ponto que vai ficar na agulha, você coloca no que está em cima. Aí você passa já por cima, para não ficar um aberto. Aqui desse lado, como tá assim, vai ficar esse abertinho, ia ficar esse abertinho, eu vou vir com, vou pegar daqui uma alcinha daqui e vou por aqui, para mim poder fechar, não deixar aberto. O certo era ficar os dois do lado de cima ou do lado de baixo, mas ficou assim, não tem problema. Então, aqui é o decote. Agora, nós vamos continuar fazendo o mesmo ponto, só que agora eu vou fazer só de um lado. Ah, também falar para vocês, eu peguei mais um novelo, que o outro novelo acabou bem aqui assim. Então, aqui foi o novelo inteiro e aqui eu só usei 2 voltas com esse novelo mais recente. Então, agora nós vamos fazer o quê? Eu vou diminuir mais 3 e vou trabalhar nesses 8 pregos, tá? Vou diminuindo, depois eu vou trabalhar mais um pouquinho nesses 8 pregos, mas daí eu mostro para vocês. O que era mais assim era essa parte aqui. Então, que é mais complicadinho. Que tem que fazer divisão, multiplicação, fazer um monte de coisa. Mas acho que deu para entender, eu acho, né? Então, agora nós vamos voltar fazendo o mesmo ponto, somente de um lado. A cada 5 centímetros, nós temos que diminuir mais 3 aqui. E vamos ficar só com 8 no ombro. Então, eu vou continuar fazendo, a hora que já eu vou fazer uma parte, vou tirar do tear e volto com vocês pra gente fazer o outro lado, a outra parte. Lembrando que agora é só fazer mais 3 diminuição, tanto de um lado quanto do outro. Primeiro eu tô fazendo esse lado que eu separei, pra mim não pegar um fio de dentro de fora. Então, eu tô fazendo desse lado, vou diminuir 3, vou ficar com 8. Desse lado eu vou fazer a mesma coisa, vou diminuir 3, vou ficar com 8, aí eu volto com vocês. Eu já fiz aqui as 2 alças, fiz essa, e agora tô tirando do tear essa. Então, as 2 são iguais. Do mesmo jeito que fizemos essa daqui, nós fizemos essa. Agora, nós vamos só tirar aqui do tear, eu já passei todos pra cima, que eu acho que aqui todo mundo já sabe como tira do tear. Mas se não souber depois, eu vou fazer outra também, vou tirar do tear completo. A outra parte. Então, como meu fio tá desse lado de cá, eu tenho que tirar daqui pra lá. Daqui.
E aqui nós terminamos. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Então, ela tá ficando assim. Então, aqui é a cava. Ela ficou muito bonita. Esse ponto é muito bonito. Dá um efeito bonito na peça. Então, agora nós vamos começar a fazer a parte das costas. Aí, eu vou continuar fazendo, que nem aqui. Aqui assim. O mesmo ponto, a mesma quantidade de prego, tudo igual. Eu venho com ela até o começo da cava. Vou fazer até o começo da cava, a parte das costas. Daí, eu volto com vocês. Então, eu faço igualzinho, tá? Até o comecinho da cava e depois é que eu venho gravar a sequência das costas. Eu já tinha feito aqui a parte da frente, né? Que nem eu mostrei pra vocês. Então, agora nós já estamos com a parte das costas aqui, parte de trás. Então, daquele novelo que eu mostrei pra vocês, o que sobrou de lã foi bem pouquinho. E nós vamos usar mesmo... Baixei aqui pra pegar. O que nós vamos usar é 3 novelos. Vai sobrar bastante desses 3. Porque sobrou essa quantidade aqui que vocês estão vendo do segundo novelo que eu tô usando aqui. Então, aqui na parte das costas, nós vamos diminuir agora. É igual a parte da frente, só que o decote das costas vai ser bem maior. Então, eu vou diminuir esse preguinho aqui, o primeiro. Essa é minha primeira diminuição. E aqui eu vou diminuir do outro lado, na mesma ordem. E vamos passar o de baixo por cima dele. Agora, eu vou fazer 5 centímetros, 5. Aí, eu faço 5 centímetros e venho, diminuo mais 1. Então, depois que eu fizer 5 centímetros, eu vou diminuir outro prego. Então, nós vamos continuar fazendo o ponto. Quando tiver diminuído 10 centímetros, eu volto com vocês pra gente começar a fazer a abertura das costas, que é decote das costas. Porque ele vai ficar bem mais aberto, né? Nas costas. E o vestido que eu falei pra vocês, ele fica muito mais aberto nas costas. Ele já veio com nozinho ali. Mas esse fio é bem suave, é leve, é um fio leve e econômico, né? Como vocês viram, eu tô usando o terceiro novelo aqui, vai sobrar muito, vai sobrar muito. Que nem esse daqui é um tamanho, é um M meio para G. Então, para um P, você vai usar 2 novelos e acredito que vai sobrar. Agora, se for para um G mais, bem G mesmo, aí tem que usar um tear maior também, né? O vestido que nós vamos fazer é no tamanho G. Então, eu vou usar num tear maior, um tear novo ainda, novo e maior. Então, aqui eu vou continuar fazendo até eu ficar diminuir
o segundo prego. A hora que eu diminuir o segundo prego e fizer os 5 centímetros, eu volto com vocês aqui para explicar. Eu já fiz aqui 2 diminuições para cava, dos 2 lados, né? Agora, aqui nós vamos fazer a abertura das costas. Então, nós vamos ter que diminuir mais 4 pregos, são 6 ao total. Vamos deixar 8 para o ombro e vamos diminuir e vamos deixar agora fazer a abertura das costas. Então, depois de 2 diminuições nas costas, eu tô fazendo a abertura. Eu ponho para cima e passo de baixo para cima. Ponho em cima, pego de baixo, passo por cima. Lembrando que este ar tem 52 pregos. Eu vou deixar tudo escrito aqui embaixo do vídeo. Então, é só ler ali na descrição do vídeo, tem tudo. Tem a quantidade de fio, tem tudo que foi usado. Eu já passei todos os 24 pontos que tem aqui no meio, né? Pra cima. Agora, eu vou começar a tirar essa parte das costas, né? Da abertura das costas. Então, eu vou tirar do tear. Então, a gente passa um pontinho dentro do outro. Tem um na agulha, eu pego mais um e vou passar dentro do que tava na agulha. Aí, eu pego esse pontinho meu, eu vou pôr aqui embaixo. Vou passar o de baixo por cima. E aqui, eu vejo se tem alguma abertura. Se tiver alguma abertura, eu fecho, para não ficar muito aberto. E passo também. Então, ficamos assim. Agora, nós vamos fazer o quê? Como eu já tinha feito 2 diminuições de 5 centímetros, é hora de fazer a outra diminuição. Só que aqui eu vou diminuir diferente para vocês verem que dá para diminuir diferente também. Eu pego o penúltimo, ponho aqui, passo de baixo por cima e pego o último e volto na onde eu tirei para fazer a diminuição. E pronto.
Agora, nós vamos continuar a fazer e diminuir agora 3 pregos, e depois nós vamos ficar com 8 só. Então, aqui a gente vai girar, passar em cima. Viu que eu não peguei nesse. Então, eu vou fazer só desse lado, que nem eu fiz na parte da frente. Só vou trabalhar do lado do tear. Depois eu volto trabalhando do outro lado. Nós só vamos diminuir aqui a cava. Igualzinho fizemos na parte da frente. Abaixo os pontinhos. Continua fazendo, ao contrário agora. Pego ali, pulo um, giro. Nós tínhamos pulado um no começo, agora nós pegamos os dois. E aí, eu vou fazer 5 centímetros aqui, aí eu vou diminuir mais um, aí eu vou fazer mais 5, vou diminuir mais um, até o total de diminuições que eu tenho que fazer, desta forma. E vou ficar com 8 aqui em cima no ombro, que vai ser o ombro. Daí, eu volto com vocês. Eu tinha parado aqui, hora que eu fiz a abertura aqui das costas, aí eu continuei fazendo a alça e fui diminuindo a cava. Diminui só a cava e continuei até chegar nos 8 preguinhos, fazendo as diminuições. Agora, eu vou fazer só mais uma carreira para mim tirar ao contrário. Como eu não tirei a parte da frente completa, que eu acabei vendo no vídeo, né, cortou um pedaço, eu vou tirar a parte das costas, porque senão as pessoas ficam com dúvida. Às vezes fica, né? Quem sabe tirar, tira já. Então, meu fio tá do meu lado esquerdo, da onde tá o fio, é o lado que eu vou tirar do tear. Eu vou abaixar todos os pontinhos, aqui eu tenho 8 preguinhos, eu fui diminuindo. Aí, eu passo todos pra cima, passo de baixo por cima. Então, o mesmo jeito que eu fiz desse lado, eu vou fazer do outro, né, no outro ombro. Então, eu não vou gravar tirando o outro lado, porque é o mesmo procedimento. Aí, depois que eu passei todos pra cima, eu vou começar a tirar do tear. Eu vou pegar o primeiro e o segundo. Eu passo um dentro do outro. E vou sempre deixando um na agulha e pegando o outro e passando. Deixa um na agulha, pego o próximo e passo.
faço, terminei aqui, vou só puxar o fio, vou deixar um pedaço para mim poder costurar. Vou puxar o fio. E pronto, aqui tá feito um lado. Roscou aqui. Aqui tá feito um lado da parte das costas. Agora eu venho, como vocês viram, eu cortei o fio, eu venho desse lado. Eu vou pegar, olha quanto de lã, de fio tá sobrando ainda. Olha que bastante. Então, eu tô usando, esse aqui é o primeiro, o terceiro novelo que eu tô usando. Então, do terceiro, vocês já viram. Aqui, agora, nós vamos fazer o nozinho. E vamos colocar, eu vou colocar na parte de cima. Então, ele já vai me servir como um ponto. Então, eu tô saindo daqui com o meu ponto e vou fazer o contrário do que eu estava fazendo na parte inferior. Venho até aqui, seguro e volto fazendo igual eu fiz no outro lado. E essa lã que vai sobrar aqui, a gente arremata depois, na hora que a gente terminar de fazer. Tiro de baixo. Se quiser deixar o fio aqui, também pode deixar, que fica escondido, ou corta. Aí, eu vou continuar fazendo que nem eu fiz deste lado. Continuo fazendo. Esse lado eu não vou gravar, porque eu já gravei esse. Eu continuo fazendo, a hora que tiver pronto os dois lados, eu volto pra gente montar a blusinha. Aqui está as duas partes juntas, onde o decote é mais cavado, é as costas, e aqui a frente. Então, eu vou costurar aqui a parte do ombro. Bom, é muito fácil, cada um costura do seu jeito, né? Eu tenho um jeito meu de costurar, mas a costura fica do jeito que a pessoa sabe. Eu gosto de colocar as duas partes juntas e pegar no meio aqui, deixa eu tentar aproximar mais, aqui do pontinho, vamos ver se pega aqui, aqui. Eu pego essas duas alcinhas que tem aqui no meio do ponto. E do outro lado eu faço a mesma coisa, eu pego as duas alcinhas aqui no meinho do ponto. Para que a costura fique assim. Vai medindo aqui para não costurar um mais para dentro, outro mais para fora.
ajusta seus pontos, puxa um pouquinho só, não muito, não precisa puxar muito, desde que fique bem costurado. E pega bem na pontinha aqui. Pegou a pontinha, dá uma viradinha. Pega a parte de cima aqui. Parte de baixo, para reforçar a costura. E volta com a sua agulha entre os pontos. É só voltar. Tá feita a costura dos dois lados, ficou bem costurado. Aí puxa um pouquinho a linha. Aí viu que ela ficou um pouquinho aqui, mas nós puxamos, então ela esconde. Agora eu vou costurar deste lado. É a mesma costura que eu fiz ali, eu vou fazer aqui. Eu vou fechar todinho, vou fechar o ombro, aí eu volto com vocês. E a nossa blusinha ficou assim, aqui a frente dela, aqui as costas, mas vira. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não entenderam alguma coisa da aula, é só entrar em contato aqui embaixo e a gente explica se tiver alguma dúvida. Então, esse é do M pro G, tá? Que ele fica bem gostosinho no corpo, olha. E eu usei, ó, esse daqui seria o terceiro novelo, então eu usei muito pouco, bem pouquinho mesmo. E ficamos assim por hoje. Em breve nós vamos fazer vestido, outras coisas bem bonitas para vocês virem, tá bom? Então, gratidão a todos que estão assistindo a essa aula, essa videoaula. E esse ponto, tanto esse quanto esse, eu tenho no canal. Ele fica muito bonito na peça inteira. Para fazer um vestido, se quiser fazer assim, é só fazer mais comprido, reto. Sabe aquele vestidinho reto? Faz mais comprido, pode fazer assim mesmo, abertura atrás. Tá? Pode fazer maior a abertura. É isso. Então, ficamos por aqui. Até a próxima videoaula. Gratidão a todos.